Deputado Áureo, PRTB do Rio de Janeiro. Senhor presidente, eu vou ser breve nas minhas perguntas, até para facilitar. A gente discutiu, e foi uma bela apresentação, senhor Eduardo Levi, e a gente discute cobertura no Brasil, e cada dia a gente vê nos jornais o Rio de Janeiro, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, o problema das instalações das antenas irregulares no nosso país. A gente fala de municípios que não receberam antena ainda, em distritos desse município, mas a gente fala que 75% das antenas que estão instaladas no Brasil estão irregulares. Muitos municípios desses com dificuldade de receber uma antena e muitos municípios criando dificuldade de receber uma antena. Eu, no Rio de Janeiro, um estado enorme, um estado que vai receber Copa do Mundo, Olimpíadas, uma cidade como Angra dos Reis, tem um problema absurdo de cobertura no nosso estado. Uma cidade que tem a questão da usina, tem milhões de complicações e aí você não tem um sinal adequado para aquela cidade. A primeira pergunta que eu faço é que se essas antenas são instaladas irregulares, como é que essas antenas são colocadas no município? Quem ganha vantagem com essas antenas irregulares? Por que eu faço essa pergunta? Tem municípios que as antenas estão irregulares e tem doações das operadoras de telefonia celular para o município. Tem que entender como funciona isso. Segundo, a gente tem uma troca, como o senhor Eduardo Levi falou, de cobertura nos colégios brasileiros. Belíssima iniciativa. A obrigação trocada por colégio. Eu queria receber como foi feito esse pacto com o governo. Qual colégio que vai ser coberto, aonde que vai ser coberto, quais os estados e municípios estão recebendo essa cobertura dessa belíssima ação do governo. E a gente poderia fazer a mesma coisa com as multas que a Anatel pune às operadoras. Eu faço essa pergunta para o Bruno: quantos % dessas multas que são aplicadas às operadoras de telefonia móvel no nosso país são revertidas para os cofres públicos? E por que a gente não oferece, então, ali fazer a compensação e colocar antena em municípios que não têm obrigação e ali avançar com cobertura no Brasil? Uma pergunta para o senhor Eduardo Levi: por que não é divulgado o mapa de expansão desses municípios que não têm cobertura? Não se coloca prazo e um mapa de cobertura. A gente entende que é estratégico da operadora não divulgar ali por questão da concorrência, porque se você divulga, o outro vem na frente, mas por que não cria com a Anatel um plano de expansão e divide até para não ter a competição de uma com a outra e cobrir esses municípios que não têm sinal nenhum? Tem distritos hoje de alguns municípios que não têm sinal nenhum, não tem cobertura nenhuma no nosso país. Essa pergunta também fica para o seu Eduardo Levi, que é a questão dos cancelamentos, que eu já abordei aqui em outra audiência pública, e o consumidor brasileiro ainda tem dificuldade de cancelar o seu plano e tem que recorrer a uma loja própria, ou então um 0800 que você fique 2 horas para você cancelar o seu telefone. Tem 1000 dificuldades com a operadora de telefone móvel. Não é um problema de uma, é um problema de todas as operadoras móveis. Quando você quer cancelar hoje, você não tem nenhuma assistência de cancelamento. Essa pergunta é para o senhor Eduardo Levi. A outra pergunta que eu quero deixar agora para a Anatel: se a gente tem problemas hoje em alguns estados do Brasil de cobertura, se a gente tem cidades que não é atendida hoje integral, e você tem milhões de problemas de reclamações nos PROCON, no juizado especial, por que a Anatel libera a promoção para vender mais aparelhos celulares, colocar mais aparelhos naquele estado, se não está conseguindo hoje atender a demanda local, como tem vários estados do Nordeste, como está engarrafando a pauta de várias comissões nessa casa? Pergunta que eu faço agora para o senhor Eduardo Levi e para a Anatel. No Rio de Janeiro, essa vai ser a cidade olímpica. Tivemos uma experiência com Rock in Rio, quando concentrou ali milhares de pessoas em torno do Rock in Rio, se colocou antenas especiais para atender a demanda do Rock in Rio. Patrocinador agora das Olimpíadas vai ser a empresa Claro,
no Rio de Janeiro. Vai ser colocadas antenas? Vai ter liberação da prefeitura para esse mapa de antena ou vai se colocar essas antenas irregulares também no Rio de Janeiro, sem nenhuma lei hoje que regulamenta, tem um decreto que hoje impede algumas instalações no Rio de Janeiro? E qual é o plano que as operadoras estão falando especificamente para o Rio de Janeiro para atender a Copa do Mundo e as Olimpíadas? Se a Anatel tem isso na pauta dela, para a gente ter uma Copa do Mundo e depois uma Olimpíadas que tenha todos os usuários de telefone consigam, ali no momento de concentração dos eventos, falarem. Eu quero me colocar só essas perguntas, senão vou engarrafar aqui, vou deixar os outros colegas chateados. Amanhã a gente vai ter uma audiência pública, né? Eu acho que vai ser muito produtivo, porque a audiência pública vai ter os representantes, vai ter os diretores das empresas de telefonia no nosso país, junto com o ministro nessa casa. Eu acho que tem vários temas como discutir. Eu até hoje não consegui entender como tem tanta antena irregular no nosso país, né? Como tem 75% das antenas estão irregulares no país. Quem ganha com isso, com essas antenas estar instaladas? A gente tem que ter uma legislação nessa casa que garanta também a operadora ter o direito de colocar a antena para que a gente possa cobrar. Garantir também ao investidor que investe nesse país, quando você recebe um telefone celular, a gente gosta de falar, mas a gente tem que conviver também com a antena no Brasil. Obrigado. Obrigado, deputado. Agora o deputado